Nós estamos começando mais uma edição do Dialogando, aqui, programa da TV Diálogos do Sul. Hoje vamos falar sobre as tendências liberais que o governo teima em repetir. Mais de 4 meses depois de sua apresentação pelo governo Lula, o novo regime de controle das contas públicas foi aprovado no Congresso. O arcabouço fiscal, como ficou conhecido, o conjunto de metas e regras para evitar a trajetória explosiva da dívida pública, sepulta o já falecido teto de gastos, né, adotado no governo Temer e avacalhado no governo Bolsonaro. O governo conseguiu manter fora da nova regra de controle os gastos como o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e outro fundo específico para o Distrito Federal. Mas perdeu na pretensão de também excluir despesas com ciência e tecnologia dos limites do novo regime fiscal e na tentativa de manter inserção feita no Senado, que permitiria condicionar despesas à marcha da inflação. Mesmo com o avanço da nova política econômica liderada por Fernando Haddad, algumas lideranças alertam para uma guinada liberal na economia e, por que não, no próprio governo. É inclusive o caso do nosso convidado de hoje, o ex-governador do Paraná, ex-senador, eterno senador Roberto Requião, que disse em uma análise em sua página nas redes sociais que Haddad é o Fernando Henrique 2.0. Fernando Henrique 2.0. Seja muito bem-vindo, Requião. É um prazer receber você aqui para falar da conjuntura política e para onde vai esse governo. Peço a todos que estão chegando para irem deixando o like no vídeo e, se não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar toda terça e quinta-feira o Dialogando aqui com Paulo Canabrava. Também informo que faremos o possível para ler todas as perguntas da audiência. Então, já podem ir mandando aí as suas questões. Deixa eu ver aqui se já está chegando gente. Chegando nossa gente aí. Se você quiser e puder contribuir para a continuidade da revista Diálogos do Sul, pedimos que nos mande sua doação via Pix, no Pix, pix@Diálogos do Sul. Ou faça uma assinatura solidária através do Catarse-me, Diálogos do Sul. Bom, vamos começar aí. Em nome da Diálogos do Sul, agradeço sua presença. E para introduzir o tema, eu quero lembrar que, segundo a mídia oligarca, a constatação de que o PIB cresceu no segundo semestre, no primeiro semestre, causou, no segundo trimestre, causou surpresa. Né? Eu pergunto, surpresa para quem? Né? Certamente para os que apostam na manutenção do status quo, ou seja, a depressão econômica que se arrasta por décadas. Concretamente, o PIB cresceu 0,9% em comparação com o período anterior. O mercado projetava mísero 0,3%. Comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, o avanço foi de 3,4%. É consistente na nossa situação, saindo de uma prolongada recessão por décadas. Aí.
Os pessimistas dizem que deve esfriar no segundo semestre, o que é muito forçar a barra. Ignoram tudo o que vem ocorrendo na economia e na política, gerido por um governo que, apesar de todos os percalços, Congresso atuando na contramão, funciona. O país voltou a ser governado, né? E disso não se pode duvidar. Tudo indica que a economia começou a andar, né? O que mais contribuiu para a elevação do PIB foi a indústria, cresceu 0,9%, seguido do setor de serviços, 0,6%. O agronegócio contribuiu menos, porque já passou o período de safra, mas o consumo também teve performance significativa, tanto o consumo das famílias como o consumo da área governamental. A economia começou a andar. O ministro da Fazenda projeta 3,1% de crescimento do PIB até o final do ano. E o país já voltou para o grupo das 10 maiores economias, ocupando o 7º lugar entre 46 nações. São vários os indicadores de que acabou a recessão, né? E para fazer girar a economia, foi criado o PAC, que prevê investir 1,7 trilhão em todos os estados, sendo 1,4 trilhão até o fim do mandato e 0,3 trilhão após 26. O PAC projeta para o orçamento da União. Bom, era até aí que eu queria chegar. A economia começou a andar através dos percalços. Como é que você vê isso, meu caro Roberto Requião? Todo depende del cristal com que se mira. A frase não é minha, é de um jurista uruguaio. Não vejo esse quadro bonito que você desenhou, Paulo. Não vejo, não. Eu vejo 13 quedas da Bolsa simultâneas. Eu vejo algumas privatizações inexplicáveis no Brasil. Eu vejo a política da Petrobras aumentando brutalmente a exportação de óleo cru, recorde histórico do Brasil. Exportando óleo cru. É a nossa colônia produzindo bens primários para o mundo inteiro. Eu vejo o Banco Central com a Selic absurdamente incrível, para uma inflação de 3,5%, 3,7%, nós temos uma Selic de 13,25%, é um absurdo. Eu vejo o arcabouço fiscal, que é uma forma mais sofisticada do teto de gastos. Eu não vejo esse sucesso todo. O aumento do produto interno bruto se deu também impulsionado pela agricultura. Nós somos hoje, Paulo, o maior exportador de milho do mundo. Nós batemos os Estados Unidos. Eu vi agora há pouco na internet que nós estamos com 36% das exportações do planeta. Os Estados Unidos está com 26%. Mas isso aumenta o PIB e a riqueza de algumas pessoas. Isso não mexe com a tributação em cima dos mais pobres e não mexe com a isenção absoluta de impostos para os mais ricos. Eu vejo que nós estamos prosseguindo na rota liberal, que é antiga. Ela vem lá de trás. A quebra do monopólio do petróleo, a partilha. Eu estou sem som. Alô? Sem som. 80 do consenso. Agora sim, agora sim. Eu vejo que nós continuamos o mesmo caminho do liberalismo econômico. Eu, quando faço alguma crítica à política econômica, eu não critico o Haddad. Eu conheço o Haddad. Pessoalmente, ele é um sujeito seríssimo.
mas ele, pelo que vejo, está imbuído dos sucessos possíveis pelo liberalismo econômico. Quando olho a política do Banco Central e a política do Ministério da Fazenda, eu não enxergo o Haddad, eu enxergo o Marcos Lisboa, que é o presidente do INSPER, onde o Haddad dá aula, e foi quem escreveu a Ponte para o Futuro, que o Temer aplicou no Brasil. E foi secretário do Tesouro do Lula, lá atrás, quando o Palocci era o ministro. Eu acho que nós estamos repetindo erros. Eu lembro que quando levantaram as hipóteses do impeachment da Dilma, eu conversando com ela, ela me dizia: Requião, eu, neste ano, estou fazendo uma tentativa de um acordo com o mercado para acabar com essa pressão da dívida pública e isso tudo. O ano que vem nós retomamos as propostas desenvolvimentistas. Mas isso não aconteceu. Ela pôs o Joaquim Levy, que sucedeu a um Meirelles da vida. Então, eu acho que nós estamos cometendo um erro, estamos pelo mesmo caminho. Não vejo esse sucesso e o crescimento. Agora, Paulo, se você me pergunta se nós estamos com um governo melhor do que o do Bolsonaro, eu não tenho dúvida de responder afirmativamente. O Bolsonaro e o Guedes eram um desastre. O Guedes, né? Porque o Bolsonaro era um instrumento utilizado pela mídia para tomar conta do governo através de um processo eleitoral que permitia isso. Mas estamos na mesma linha. Aqui no Paraná, quem quer ser universal, Paulo, canta a sua aldeia, não é assim? Aqui no Paraná, o Lula favoreceu a venda da nossa companhia de energia elétrica. Os ministros do Lula não se opuseram. O Mercadante, no BNDES... Sabesp aqui, Você não fala... Não está fazendo nada para parar a venda da Sabesp aqui. Então, a Copel foi vendida com apoio do Alexandre Silveira, com apoio do Haddad. O Haddad e o Alexandre Silveira anteciparam a outorga de usinas. Era uma, eles levantaram para 3 outorgas, forçando um desencaixe absurdo de dinheiro. O governo do Rato, no Paraná, segue a linha do Guedes. Liberalismo absoluto, destruição do Estado. E o governo do Lula entrou nesse jogo de cabeça. O Estado do Paraná cedeu ao governo federal as nossas estradas, para que o governo federal reorganizasse o pedágio. Você sabe que puseram o pedágio, Paulo Canabrava, na Bolsa? E sabe quem ganhou o pedágio do Paraná? O Fundo Pátria. Sabe o que é o Fundo Pátria? É do paraíso fiscal, daquela ilha famosa. A meu ver, eu desconfio que o Fundo Pátria foi criado com o dinheiro desviado daquelas 54 privatizações do Fernando Henrique, através da CC5, que eu denunciei quando fui governador do Paraná. Agora, imagina um fundo de investimentos dono de uma estrutura de pedágio. Ele não tem uma empresa de construção civil. Ele não constrói estrada, ele vai contratar essas empresas. Mas ele quer ganhar dinheiro para aumentar o dividendo dos seus acionistas. A empresa que vai construir quer ganhar também. E essa empresa vai terceirizar uma parte desse serviço. Ela quer ganhar e o terceirizado quer ganhar também. Então, é de uma incongruência absoluta. E o meu amigo Lula, na campanha, dizia que ia acabar com isso. Mas se associou à proposta do liberalismo absoluto entregar para um fundo de investimento das ilhas. Como é o nome daquela ilha? Está me fugindo da memória agora. De novo, que saiu o som. Bahamas, não. Não, da outra. Enfim, de uma ilha fiscal famosa. Não tem sentido isso. Eu vejo que nós estamos no caminho do liberalismo econômico. Agora, como é que eu analiso o comportamento do governo? Em primeiro lugar, Paulo, eu sou um torcedor do governo do Lula. Eu entrei de cabeça nisso. Eu sacrifiquei o meu capital eleitoral no Paraná, apoiando o PT, o Lula e a Dilma, na esperança que a gente derrotasse a ideia do liberalismo econômico do Guedes, do Bolsonaro, e dessemos uma oportunidade para o Lula fazer um governo melhor. E eu esperava que fizesse. Mas essa aliança feita pelo governo
Não tem nada com o que eu imaginava. É uma aliança terrível. Os ministros são terríveis, quase todos eles. Evidente que temos aqui ou ali uma exceção. Então, o que eu acredito é que o Lula está governando com pesquisa qualitativa. Ele quer avançar na visão que o eleitorado tem do que deva ser um presidente da República e um governo. E as pesquisas qualitativas traduzem a guerra híbrida, a narrativa dos meios de comunicação pela desmoralização do Estado e das empresas públicas. O Lula agora declara que ele quer colaborar com a reforma administrativa. E o companheiro Haddad diz que ele não tem nada contra. Paulo Canabrava, é claro que precisamos de algumas reformas, como a CLT precisava de algumas também. Mas a proposta dessa gente é acabar com o Estado, terceirizar e privatizar tudo. Lembra do que aconteceu com a CLT? Ela foi arrasada, não foi melhorada. É isso que eles estão pretendendo. E neste caminho, o que eu vejo, para minha tristeza, é um desgaste brutal do governo. Até o fim do ano, até as próximas eleições municipais. Porque a economia, nesse caminho de repetição de todos os enganos e erros da Dilma, irá por água abaixo. Com a experiência que eu tenho como governador 3 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, presidente da seção brasileira do Parlasul e do Parlatino, eu não vejo saída para isso. Eu gostaria de estar errado, Paulo Canabrava, mas eu fui governador 3 vezes, eu faço política há muito tempo, pensando em jogar o Brasil para frente, jamais pensando na importância de um cargo ou a minha importância pessoal na participação. É o sonho de transformação. E eu vejo que o governo está conciliando tudo. Lembra do Miguel de Unamuno, reitor da Universidade de Salamanca no governo do Franco? Ele dizia o seguinte: o sucesso acaba sorrindo para os conciliadores, que acabam tendo sucesso eleitoral porque entram no caminho da conciliação e não da transformação. Mas são os intransigentes transformadores que não conseguem, no curto prazo, no médio prazo, sucesso eleitoral e acabam perdendo as eleições para os conciliadores. Mas são os transformadores que, afinal, acabam transformando o mundo, porque as coisas têm que ser pensadas e transformadas. O domínio absoluto do capital financeiro não irá a lugar algum. E para você não dizer, Canabrava, que eu estou sozinho, eu estou na mesma linha do Papa Francisco. O capital não pode dominar o mundo. Esse desespero pelo lucro financeiro, que não produz, Paulo, um botão da sua camisa, a peça de uma máquina, um bem de utilidade para a sociedade, não vai levar nada. Ele levou a quebradeira dos Estados Unidos quando quebrou o Lehman Brothers. Eu era governador naquela época. E eu tinha aqui, por exemplo, a companhia de energia elétrica. Eu consegui manter a tarifa mais baixa do Brasil. Evitei a queda de empregos, porque eu baixava a tarifa para regiões e para empresários que me garantisse a manutenção dos empregos com carteira assinada. Fiz com sucesso um governo popular. E eu vejo que o caminho liberal do governo brasileiro nos levará a um desastre. E o desastre vai ser a volta do liberalismo econômico. É o que aconteceu com o peronismo na Argentina. É o que aconteceu com o Fernandes. Ele vai acabar colocando um governo de direita. Provavelmente não aquele maluco que aparece nas pesquisas hoje. Ele é um cacareco. A declaração de intenção de voto nele, a mim se afigura como um protesto contra o fracasso dos políticos peronistas que entraram de novo no jogo do Fundo Monetário Internacional. Não promoveram a transformação. Eu acho que isso pode acabar na mão de uma direitista como a Bullrich, aquela senhora que é candidata também. Mas eu vejo que esse erro pode frustrar toda uma luta que nós tivemos para afastar o liberalismo econômico, colocar o Lula de volta no governo. Eu torço para estar errado, mas faço uma crítica no sentido de advertir, de construir e de evitar o desastre. Nós temos
o Haddad reconheceu aí que nós temos um parlamentarismo às avessas. Na realidade, esse governo está prisioneiro da maioria, da maioria controlada pelo Lira. Como que vai mudar de rumo se tem um Congresso atuando na posição contrária a todo e qualquer esforço de mudar o status quo? Paulo, com a sua idade e os seus cabelos e a barba branca, você já deve ter lido muito Gramsci. O Congresso Nacional não é um congresso de canalhas. Ninguém se acredita ser um canalha. Todo mundo é produto de uma circunstância. Nós estamos sem proposta de governo. O Haddad vai para a mídia e diz: eu não quero investimento público. Nós vamos crescer com o PPP e com os recursos da iniciativa privada. E ao invés de uma proposta, eu insisto sempre na proposta aristotélica, o ato eficiente, o ato meio, sem a temeridade do esquerdismo insustentável, mas sem a covardia de uma rendição aos interesses do capital financeiro, nós conquistaríamos o Congresso. Tem que ter essa proposta, não sou eu nem você. É o Lula, que é o presidente da República, que é o depositário da esperança e da transformação. Mas, em vez disso, nós mantemos o orçamento secreto comprando votos. Daí, a cada proposta que nós tenhamos que votar no Senado tem um custo. E mesmo a nossa base vai acabar cobrando também. Porque senão ela vai perder espaço para os nossos adversários no mesmo território, porque estão usando empregos, dinheiro e verbas e emendas da população. Está faltando uma proposta. O Lula está magnífico viajando pelo mundo, combatendo a hegemonia do dólar. Palmas para ele, entusiasmo meu. Mas internamente a política executada pelo governo não tem nada a ver com a proposta externa do Lula. Estou triste com isso, me sinto frustrado e insisto na crítica construtiva. Nós precisamos mudar isso. Como é que você vê a implantação do PAC, que pretende botar 1 trilhão e 700, né, para girar a economia? Isso não é um fator positivo? Não vai girar a economia são 600 bilhões só para a iniciativa privada previsto aí de investimento? Canabrava, o PAC está calçado no PPP. É dinheiro público na mão da iniciativa privada. A parceria público-privada, Canabrava, pode ser muito interessante quando um setor da economia brasileira não tiver um alcance tecnológico e científico para produzir uma determinada mercadoria, determinados bens necessários ao nosso desenvolvimento. Então, o Estado faz a parceria, porque existe uma concorrência mundial nesse processo, com grupos privados para levantar. Mas o PAC utilizado para vender a Companhia de Saneamento do Paraná, que é uma proposta do Haddad que foi utilizada pelo Rato, é uma infâmia. O PAC utilizado para privatizar serviços públicos, que a França está estatizando, que a Alemanha estatizou, que Portugal e a Espanha estão estatizando, porque não pode ser um chupa-cabra da economia privada na mão de muito pouca gente. O PAC não pode ser utilizado para vender o Estado e privatizar os serviços públicos. Paralelamente ao apoio a uma reforma administrativa que, na cabeça dos que propuseram, nada mais é do que a destruição do Estado, da máquina pública. É um erro isso, Paulo Canabrava. E eu gostaria que esse erro não fosse cometido. Mais do que isso, eu gostaria de estar errado, Paulo. Mas eu tenho 82 anos de idade. Eu fui prefeito de Curitiba. Derrotei lá atrás o ídolo da direita, que era o Jaime Lerner. Competente do ponto de vista organizacional, mas sem sensibilidade social alguma. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, junto com um co-presidente europeu. Eu fui presidente do grupo do Parlasul e do Parlatino. Eu fui governador 3 vezes. Eu fui senador 2 vezes. A minha experiência indica que estamos repetindo o erro da Dilma.
Estamos consolidando o liberalismo econômico e vejo que nós vamos acabar fracassando. Não existe essa conversa de PAC de bilhões. Dinheiro da onde? Do Estado, privatizando empresa pública, liquidando completamente. Por que não desapropriam as ações da Americana e não devolvem a Eletrobras para o Estado, como está propondo o Vivaldo Barbosa? Não caminhemos na ilusão da propaganda. Vamos à realidade. E eu vejo a realidade de perto, porque como governador 3 vezes, e a minha militância internacional, eu senti isso na minha frente e na carne das pessoas. A mim, eu fico... qual é a saída, né? A saída é processo. Eu digo, qual é a saída com esse Congresso que nós temos? O Congresso é bom. Não é diferente do outro. Falta proposta de governo. Está faltando uma ação positiva de uma proposta factível, que não seja temerária, não seja esquerdista, mas não seja subordinado ao interesse do capital financeiro. Está faltando isso. Está faltando. Como é que você pode esperar um Congresso bom com o Lula me fazendo uma privatização dos pedágios no Paraná e entregando para um fundo de pensão de um paraíso fiscal? É um erro. É um erro por quê? Porque quer manter o PSDB, que é do Rato e do Kassab, no apoio ao governo? Todas as propostas colocadas em prós e verso na campanha desaparecem. O erro precisa ser corrigido e nós não podemos calar quando vemos que o erro cometido está sendo reafirmado na mídia. Com apoio de quem? Da Globo? Do Guedes? Todo mundo cantando em prosa e verso os elogios da política liberal, que está sendo consolidada no nosso governo, e não devia ser. O Lula tem que ser um instrumento de mudança, a esperança do povo. E está correto, insisto mais uma vez, na política externa, tentando acabar com o predomínio absoluto do dólar no domínio do comércio do planeta, mas está errado internamente. E vou dizer para você aqui uma coisa, uma confissão, que não se faz em público, mas em homenagem aos nossos cabelos brancos, vamos nós dois falar com franqueza. Uma grande parte do PT, quando eu faço a crítica, me telefona e me manda WhatsApp. Requião, insista, nós precisamos corrigir os erros, mas eles calam a boca porque são vinculados ao Estado, à distribuição de cargos, a emendas parlamentares. Está errado isso. O Brasil importa mais do que a nossa vida política. Pelo menos é preciso que a gente pense mais no país. O governo está cometendo o erro da consagração do liberalismo. Isso tem que ser evitado. Como é que o Lula se alia ao Rato no Paraná, à extrema-direita, e coonesta e participa da privatização para um fundo de pensão num paraíso fiscal? E com o PPP começam a me entregar o sistema de saneamento básico, quando o mundo está na contramão disso, e é um mundo capitalista, não é um mundo socialista, porque isso é um roubo, é um erro. Você fala do Paraná, né? Aqui em São Paulo nós temos um capitão do Exército, né, que está fazendo pior do que o Ratinho aí. Né? O que está fazendo na educação, por exemplo, é um desastre total. Né? Inclusive, voltou atrás, mas figura caricata, tirar os 10 milhões de livros didáticos do MEC da rede pública de ensino. Né? E aí diz que vai botar slide. E os slides que eles fizeram aí, cheio de erros históricos, erros de português. Acompanhei de perto isso. Então, como que nós vamos... O modelo é neoliberal, não é?
o modelo não é nem liberal, é neoliberal, é dominado pelo capital financeiro. Está difícil romper isso, não é? Eles, então vamos como fazer você a disse, crítica. falta projeto. Vamos fazer a crítica à consciência popular. Porque se concordarmos com tudo, se imagina eu, depois da vida que eu dediquei à administração pública, abrindo mão do meu escritório de advocacia, das minhas e-mails, entrei com o sonho de transformar o Brasil, de ajudar a transformar o Brasil. Eu vou bater palma agora para a privatização da melhor companhia de energia elétrica do Brasil, que é a Copel, pelas mãos de quem? Com apoio do Haddad, do Alexandre Silveira, com silêncio do Lula. Eu vou bater palma para a privatização do pedágio na mão de um fundo de investimentos, de um paraíso fiscal? Então, não tem direito de abrir a boca mais. E o povo sofrendo com isso e o futuro do Brasil comprometido? Não. Nós temos que fazer a denúncia. O Lula precisa corrigir o rumo. E ele pode corrigir. É claro que está sendo pressionado de mil maneiras, mas a impressão que eu tenho é que a crítica inteligente não chega ao Lula. Essa história do pior Congresso, não. O Congresso é o Congresso com a cara do Brasil. Se colocar uma proposta factível, quem é que pode aceitar a política da Petrobras? O Brasil voltou a ser o maior exportador da história de óleo cru. É aceitável isso? 1 litro de gasolina custa R$ 1,10. Eu enchi meu carro para vir a Ponta Grossa, saí de Curitiba agora há pouco, paguei R$ 6,39, Paulo. Por que isso? E batem palma? Não tem sentido isso. Nós precisamos ter propostas transformadoras, mas que não sejam violentas, impossíveis. Agora, o que eu vejo é a louvação das ideias do Marcos Lisboa, que escreveu A Ponte para o Futuro. A impressão que eu tenho é que ele manda na política econômica do Brasil. E o Haddad é um cara sério. Por que está fazendo isso? Acredita nisso? Não existe possibilidade de discussão. O arcabouço fiscal é a mesma coisa do bloqueio de gastos feita por um gourmet, com algumas especiarias de tempero, mas paralisa o crescimento do Brasil. Que país pratica essa contenção absoluta de gastos públicos? Estados Unidos não, a China não, os países que estão crescendo não, e são centenas. Por que nós estamos errados? Não vejo sentido nisso, Paulo. Realmente não vejo. Eu vejo as lojas. Você sabia que nós batemos esse ano o recorde de falência de empresas da história do Brasil? E daí me diz, mas o PIB subiu. Esse pessoal não almoça PIB, o trabalhador não janta PIB, não toma café da manhã. E daí vem a política das 3 refeições por dia. Então, é bacana isso, claro que é. Mas isso só pode ser sustentável se houver um desenvolvimento econômico e industrial, que sem indústria não há emprego. Nós somos hoje o maior exportador de milho do mundo, mecanizado, não é transformado no Brasil, enriquece uma parte da população, mas não alimenta o povo, não dá emprego e não alavanca o desenvolvimento econômico. É um erro isso. Ou eu estou completamente errado? Não aprendi nada nos meus 3 governos, na minha prefeitura, na minha passagem pelo Parlamento Europeu Latino-Americano, pelo Parnasul e pelo Parlatino. Se é assim, venham debater comigo. E se eu for convencido que estou errado, eu modifico a minha opinião. Mas não vejo como. Eu estou tentando fazer a crítica para colocar o Brasil num rumo mais correto. Eu vou pedir para o... Tem bastante gente aí querendo se manifestar. Vou pedir para o Jorge nos afiliar aí. Acho que se queira, Requião, o nosso herói, pau neles, Requião, o cara que fala a verdade. Olha, me desculpa, não é pau neles. Eles podem estar errados por convicção, nós temos que fazer a crítica da situação econômica. Nós temos que criticar e demonstrar os erros e indicar caminhos. Não é pau neles, não. Se você comparar o Haddad com o governo do Bolsonaro, é impossível. O Haddad é um homem sério, correto.
Não é pau neles, é mostrar o erro. Abrir esse debate. E sabe que sem planejamento estratégico não é possível permanecer no mercado. Isso vale para Estado, para o município e vale para a União. Tem que ter planejamento, como diz o Requião aí, precisa ter um plano. A gente também tem insistido nesse aspecto. A Carolina, a Ruth, do PSOL do Rio de Janeiro, olá, grande Requião, o Diego Casagrande, Requião, essa medida de taxar compras da China não vai ser um tiro no pé do governo? Os mais pobres não vão esquecer disso. Tem essa tem essa, não sabia que tinha essa de taxar as compras da China. Ah, sim, as compras pela internet, né? Até um determinado valor. Eles vão taxar, não é? Eu não vejo grande problema nisso, não. Eu acho que nós temos que estimular a produção nacional. A defesa da industrialização, a indefesa é indesculpável, o mundo inteiro faz isso. Agora, precisamos ter um projeto de desenvolvimento. Como é que nós estamos conversando aqui, nós dois, o Canabrava? Eu estou aqui com o computador fabricado na China. Você deve estar também da mesma maneira. Tudo é. Deus criou o mundo e a China fez o resto. Está fazendo uma boa parte. Fazendo planejando a economia. É a fábrica do mundo, por conta, inclusive, da globalização promovida pelos Estados Unidos. Né? Botou eu sou um amador da China, viajo sempre que posso para lá, mas sou um crítico também do modelo chinês. Não é? A China tem uma população em miséria absoluta e está conseguindo superar isso com planejamento. Com exemplos incríveis da participação do Estado, evitando as grandes aglomerações industriais, donas de patentes, dominando a economia. Ela manda na economia, planeja, tem iniciativa privada, mas sob o comando de um projeto nacional. O que o Brasil tinha que fazer, Paulo, é isso. O que dá certo na China, o que dá errado? O que deu certo na União Soviética e o que acabou com ela? Como é que os Estados Unidos saiu da crise com Franklin Delano Roosevelt e o que foi que aconteceu depois? Por que está na crise brutal hoje? A minha filha veio da Califórnia esses dias. Nós temos parentes que moram lá. Está fechando o shopping center no centro da cidade. O pessoal está morando em barraca na rua. É um desespero total. Você anda de automóvel, tem lugares que parecem favelas de Rio de Janeiro, de São Paulo e de Curitiba. Está em crise a economia americana também. Nós temos que aprender com o que dá certo e o que dá errado. Mas, como diz o Papa, nós precisamos restabelecer o amor e a solidariedade entre as pessoas na economia e entre as nações. O BRICS, para mim, é uma maravilha, mas o Brasil tem que ter um projeto brasileiro. Qual é a diferença para um brasileiro pobre, e quase todos somos, dar vantagens incríveis para os detentores do dólar ou para os detentores do yuan, que comandam ou podem comandar o BRICS? Temos que ter um projeto nosso em solidariedade com o mundo. Nós não podemos ser uma sequência do interesse dessa gente toda, um Brasil colônia, exportando petróleo bruto e milho num povo que passa fome. Com a gasolina a 6,39, batemos recorde de exportação de óleo cru. O que é isso, Lula? É o sucesso? Que sucesso é esse? Agora, não me venham louvar Bolsonaro e aquelas barbaridades anteriores. Nos livramos delas. Aí, a Paula Holiday, o Haddad está mais preocupado em agradar os políticos do que o povo. Não acham? Vamos ver o Haddad está subordinado a essa ideia do Congresso, mas falta a proposta. Falta de proposta, falta de planejamento.
Rafael Gomes, na sua opinião, o Lula tem que ceder à pressão para indicar um juiz negro para o STF? Paulo, eu fui quem estabeleceu na administração pública, nos concursos públicos, pela primeira vez no Brasil, as cotas. Aqui no Paraná, eu sou presidente de honra do LGTB, mais QI. Mas eu acho o seguinte, essa partida, essa largada numa sociedade que inclui os negros, os mais pobres, tem que ser dada. Mas que se me dá se o STF tivesse 11 juízes negros, mulheres e homens? Naquela altura, eu quero proposta nacional. E quero que as cotas e a mudança do comportamento do Brasil dê oportunidade a todos chegarem a uma situação que possam participar de um STF pelas suas qualidades pessoais. Não entro nesse identitarismo sem componente macroeconômico. Somos a favor dos gays. Eu sou presidente do LGTB, nunca fui numa passeata gay, nunca falei em orgulho gay. Estou na linha do Papa. O Papa, pressionado, recebeu todos os movimentos do Vaticano para um lanche. E disse, se Deus assim os fez, não sou eu que vou discriminá-los. Mas não tenho por que dizer que é a glória. Glória é ser gente, ser humano, preto, branco, homossexual ou não. Ser humano, ser decente, ter solidariedade com os outros. Precisa acabar com essa conversa mole do identitarismo sem discussão econômica. E se você vai no mercado, tá brava. Com seu cabelo branco, o problema do japonês, italiano, o que for, você vai ser explorado da mesma forma pelos preços. E não adianta ficar... No STF, nós já tivemos um juiz negro, que foi o Barbosa, e foi aquilo que todos vimos. O problema Mas ele não foi ruim por ser negro. Ele foi ruim por ser ruim. Isso é que vai dizer que o juiz é igual ao Barbosa. Absolutamente. Serão fantásticos com a informação que tiverem. Por que não 11 negros, Supremo? Isso for apropriado em determinado... Vamos ver aí, Luciano Gonçalves. Lula tem vacilado e tem razão. O governo é liberal por inteiro, dos costumes à economia. O que você faria se tivesse no poder? Como mudaria esse jogo ligando com o Lira? Pergunta aí o Gabriel Duarte. Gabriel, olhando o Lira de novo. Eu fui senador 2 vezes. Eu fui governador do Paraná. Eu não perdi uma votação na Assembleia Legislativa. Nós temos que ter uma proposta e partir do pressuposto que o Congresso não é feito de canalhas. Tem gente despolitizada. Alguns iludidos pela narrativa do liberalismo promovida pelas Globos da Vida esses anos inteiros. Mas tem que ter uma proposta. Você acha, Gabriel, que se o Lula fosse à mídia e dissesse eu vou fazer o que eu dizia, vou abrasileirar a Petrobras para valer, sem essa farsa de dizer que acabou a parceria internacional de preços, que continua, né? Embora o discurso seja diferente. Porque o Brasil precisa disso. Alguém no Congresso, a maioria do Congresso ia votar contra, claro, um ou outro aqui, financiado por um grupo econômico, comprado, mas precisa ter uma proposta que levante, que entusiasme o Brasil, e entusiasmando o Brasil, entusiasma o Congresso Nacional também. Nunca vi isso ocorrer de forma diferente, mas sem proposta, com a compra de orçamento secreto, com emendinhas aqui, dinheirinho ali, empreguinho. Vamos criar mais um ministério para dar mais um ministério para o Centrão. Agora vai ter o Ministério da Maracutaia, vai para outra parte. Proposta factível.
sem extremismos inconvenientes e impossíveis, mas sem acordo com o capital financeiro. Vamos na linha do Papa Francisco. Amor, solidariedade, vamos acreditar no Brasil. Vamos acreditar nos congressistas, mas precisa ter uma proposta, senão aquilo vira uma banca de negócio. É um erro a condução do Congresso pelo governo. É uma tolice, é a repetição de um erro. Na transição, né, na transição falou nenhuma privatização mais. E, como você assinalou, o próprio PAC prevê privatizações, né? Há uma incongruência nessa proposta, não? Claro, claro. Nem o Unamuno daria forma a esse paradoxo. E ele era especialista em dar formas a paradoxos. A Vanessa Martina da Silva, que é nossa editora, fica a questão. O caminho é jogar com o centro, como o Lula está fazendo, e ganhar o governo, ou criar chapa pura, como estão tentando fazer no Equador, e possivelmente vão perder a eleição. Não é a questão de chapa pura. O PT não é puro. Tem gente no PT, o Quaquá difere da posição do PT de uma forma brutal, é vice-presidente do partido. É questão de ter uma proposta e trazer, e não é fazer aliança com o Centrão, é trazer gente para uma proposta factível, sem exageros e sem covardia. É unificar o Brasil em torno de um projeto nacional. Não é sacralizar pequenos grupos dentro do Congresso, sejam de partidos, de bancadas específicas, ruralista, católico, isso e aquilo. É uma proposta para o país que reúna todo mundo, que acredite no Brasil. E o Brasil é um país maravilhoso. Eu fui governador 3 vezes. Eu nunca negociei uma proposta do governo do Estado. Eu não pude fazer mais por causa das limitações que um governador tem no Estado. Eu não imito moeda. Mas eu fiz um governo popular porreta e nunca perdi na Assembleia. Não fiz como a Dilma, de excluir parlamentares. Eu gosto muito dela, viu, da Dilma. Entendo que a minha crítica é sempre construtiva, mas não me recuso a fazê-la quando ela pode interessar a modificação do comportamento. Não é possível. Eu viajava para o exterior, fazia um contrato em Washington, eu levava as lideranças da oposição junto comigo, para eles verem o que eu estava fazendo. Acabei com esse troço maniqueísta, bom, mal, isso e aquilo. Conversar, mas em cima de uma proposta. E perguntava para os caras, eu quero fazer isso para melhorar o Paraná, vocês estão comigo ou não estão? Consegui sempre a maioria. Requião, não haverá aí uma síndrome da Dilma rondando esse governo? Ou seja, o medo da maioria do Congresso manietando aí, tolhendo toda e qualquer iniciativa por medo da maioria do Congresso. Encantamento pela narrativa liberal. Você está a chapa única do PT. Será uma chapa liberal? Como é que vai ser? O Walter Tesch, também colaborador nosso aqui, é difícil mudança com essas lideranças de partidos de A a Z. Aliás, não temos mais partidos, mais think tank, lobbies, em um parlamento onde política e disputa do botim de Estado. Política é disputa de botim do Estado. A mesma linha sua, né, Requião? Não, eu mas não é difícil, não. Fica difícil quando o governo negocia com essas lideranças que se estabelecem como verdadeiras quadrilhas dentro do Congresso. O governo tem que ter uma proposta e conversar com todo mundo.
não consagrar essas lideranças corrompidas. Eu fui governador 3 vezes e diziam, vai ser um fracasso total. Nunca foi. Eu saí do governo, fui candidato ao Senado e fui o senador proporcionalmente mais votado do Brasil. Caí na opinião pública paranaense porque apoiei o PT. Apoiei a Dilma, porque ela nunca cometeu pedalada nenhuma, era uma canalista, ela estava errada, eu fazia crítica da economia. Mas o que queriam fazer com ela era uma canalice total, tomar o petróleo. Se o Lula tivesse entregado o petróleo, não tinha tido golpe nenhum no Brasil. Então, é um interesse mercadológico dos acordos antigos, a influência do Fundo Monetário, que levaram a esse ataque à democracia do país. Mas temos que acreditar no país e colocar proposta, não é conversa mole. Oh, vamos dar de comer 3 vezes ao dia para o povo. O senhor de escravo alimentava bem, alguns deles alimentavam bem os seus escravos, para que eles não morressem e pudessem trabalhar. Agora, é claro que na crise que nós estamos, temos que bater palma para propostas que põem comida na boca do povo. Mas tem que ter uma continuidade nisso e crescimento econômico, industrial. Senão é uma brincadeira feita na pesquisa qualitativa. Vamos seguir agora a opinião que a Globo publicou, as narrativas que condicionaram o Brasil. E saímos por aí dizendo agora que vamos aceitar a reforma administrativa, o Lula que vai colaborar com ela, o Haddad diz que não tem nada contra. Eles precisam disso, senão eles não conseguem aprovar o imposto sobre os mais ricos. Ora, bolas! Não me venho de borzeguins ao leito. Quero uma proposta de desenvolvimento séria. O arcabouço nada mais é do que uma sofisticação da proposta do Temer. E eu, se estivesse lá no Senado, naquela circunstância, votaria a favor. Mas ficaria reclamando a proposta de desenvolvimento mais alta. Eu não estou contra o governo, eu quero que melhore, eu quero que acerte. Aí o cara diz, Mariana Perereca. Mariana Perereca. A esquerda tem dificuldade de criticar governos de esquerda. A falta de crítica não nos torna mais do mesmo. Nos torna, numa parte da nossa militância, igual ao bolsonarismo. Qualquer coisa do governo está certa, por mais errada que esteja. A sacralização. Isso está errado. Nós precisamos discutir as coisas. Precisamos nos melhorar no nível intelectual de formação política, de conhecimento da economia. Então, o partido não discute mais. Você veja, você me chamou aqui, Canabrava, para conversar com você. Eu fui candidato ao governo do Paraná, o Rato não fez um debate comigo, ele fugiu de todos. E as rádios e os jornais e as televisões não me chamavam para uma entrevista. Eu tive a boca calada. E o Tribunal Eleitoral do Paraná, quando eu dizia eu congelei a tarifa de energia elétrica, o Requião não pode dizer congelou, porque foi uma manobra fiscal e operacional que não pode ser chamada de condenação. Me condenavam e tiravam do ar. Eu briguei contra o sistema sozinho. Mas eu digo para você, não me sinto sozinho, porque estou na linha do Papa Francisco, pelo qual eu tenho uma admiração porreta. E o que ele propõe é planejamento, né? Planejamento a economia de Francisco, domínio do capital sobre a economia de Francisco é puro planejamento, né? Ele está promovendo aí o que diz a Lívia Aragão. Bolsonaro é carta fora do baralho. Senador, ou devemos trabalhar para colocá-lo na cadeia. Não é? Quem tem que trabalhar para colocá-lo na cadeia? Olha, ele vai continuar atuando como candidato. É um ladrão enorme. Capaz de ganhar um relógio Rolex e vender no mercado dos Estados Unidos. Mas quem é que ganhou com a venda da Eletrobras? Se fosse o Bolsonaro, ele não precisava vender o reloginho. Ele é uma figura menor, pequena, já era assim no Congresso Nacional. E botou uns miliquinhos do lado dele
que são a mesma coisa, e um leiloar presentes de países que se transformaram numa espécie de suborno para estimular a tolerância pelo entreguismo de empresas públicas, de venda de usinas e tudo mais. Mas daí o Lula vai para a Arábia Saudita, junto com o cara da Casa Civil, batem palma e dizem: maravilha, a refinaria que vendemos na Bahia vai ser agora objeto de grandes estímulos do capital que comprou. É duro, não é? De engolir isso. Olha aí, nós estamos chegando ao final. Requião, aproveita aí esses momentos finais para deixar o seu recado. Bota para cima isso. Vamos nas alternativas, vamos nas saídas e vamos nas palavras mobilizadoras para que essa população saia do marasmo. Alternativa é uma proposta de atos eficientes, não temerários e não covardes, colocada com clareza. A alternativa é essa, uma mudança nesse governo, nessa fantasia dessas alianças com o Centrão. Centrão não existe, rapaz. Existe um bando de gente sem norte, sem proposta, sem ideologia, que tem que ser entusiasmada com uma proposta. Eu era governador, eu resolvia construir 1000 escolas, montava um projeto tecnicamente acertado para evitar que algum parlamentar quisesse fazer uma escola de 3.000 alunos no município que tinha 30 possibilidades de alunos se matricularem. Mas depois dizia para eles: vamos votar isso aqui agora. Vocês votam isso no dia seguinte e vocês saem pelo Paraná inteiro e vão dizer: nós estamos fazendo isso, apoiamos o projeto do governo, votamos e somos nós que estamos fazendo. Eu não perdi nada. Proposta, convencimento, clareza. Jamais um carguinho em troca de um voto numa bobagem qualquer. Falta isso. O Haddad pode fazer isso. É qualificado para isso. Mas está nesse troço liberal. O Haddad era professor do INSPER. O dono do INSPER era o Marcos Lisboa, que fez a ponte para o futuro. É o liberalismo econômico. Claro que algumas críticas do liberalismo a um governo estabelecido, ao corporativismo, que é a forma coletiva do egoísmo e do individualismo, são válidas. Mas eles não querem fazer a crítica, eles querem destruir o Estado. O Lula pode dar jeito nisso, mas ele está sendo brilhante na política externa. Mas na política interna eu vejo a consolidação do liberalismo econômico, o que pode nos levar a um desastre semelhante ao desastre do Fernandes na Argentina. E eu não quero isso. Eu quero o Lula vitorioso e quero que a crítica se estabeleça com responsabilidade, sem covardia. Em vez de calar o Requião, venham conversar comigo e com os outros economistas que estão fazendo a crítica construtiva. Então, é isso. Por outro lado, o que eu posso é agradecer a você, Paulo, de ter me convocado, coisa que não tem acontecido muito ultimamente. Parece que eu era importantíssimo na campanha eleitoral. O Lula, nos 3 debates nacionais dele, falou no meu nome e disse que eu era a 8ª maravilha do mundo. Depois da eleição, eu não fui nem convidado para a posse. Fui no dia lá e consegui garimpar um convite com o esforço do meu pessoal absoluto, senão eu não teria nem podido comparecer. E daí, marginalizado completamente. O que o Requião quer? Eu quero um ministério, um emprego. Eu não preciso disso, Canabrava. Eu fui governador 3 vezes, fui senador 2 vezes, fui prefeito da capital. Por eleição, se eu quisesse, no Paraná, eu podia ter sido eleito senador ou deputado federal, mas não fui candidato a governador porque não tinha candidato. Peguei a rejeição inteira do PT, valorizando o que tem de bom esse partido, que não é pouco. Mas nós precisamos enfrentar essa situação com crítica construtiva. Vamos calar o Requião, não deixa ele falar mais. Nós não falamos mais com ele. Ora, como diria o Ciro Gomes, eu não, hein, Canabrava? Eu fui educado na Suíça. Vão a puta que pariu. Chegamos ao final de mais uma edição do Dialogando. Eu conversei hoje com o ex-governador do Paraná, ex-senador
Roberto Requião. Muito obrigado pela audiência. Como quinta-feira é feriado, eu volto só na próxima terça-feira para conversar com a radialista política e ativista social ítalo-brasileiro José Luiz del Roio, sobre o movimento tectônico que tem abalado o mundo. É isso aí. Abraço, Requião, abraço a todos vocês. Fiquem conosco. Esse é o papel de Diálogos do Sul. Da nossa linha é estimular em você o pensamento crítico, olhar crítica e criativamente a realidade. Não deixar com que as pessoas imponham em você o pensamento dela, a interpretação dela dos fatos que estão acontecendo. Apoie quem fortalece o pensamento crítico. Apoie Diálogos do Sul, que é a sua revista. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.